Gente querida, relacionamento é a base da humanidade. Você só pode falar em humanidade a partir do momento que você fala de relacionamento. Portanto, somos seres relacionais. A pergunta que seres relacionais precisam fazer é por que os nossos relacionamentos se desgastam tanto? E por que a gente produz tanto conflito nas nossas relações? Nós vivemos uma sociedade hoje, uma sociedade beligerante, uma sociedade que as pessoas, por qualquer coisa, perdem a paciência, brigam umas com as outras, estabelecem relações extremamente abusivas, ou psicologicamente abusivas, ou fisicamente abusivas. Basta que você discorde de alguém que as amizades vão por espaço, a relação pais e filhos se deterioram, os casamentos se rompem, enfim. A pergunta que a gente faz é por que isso acontece? Existem algumas coisas que as pesquisas têm nos apresentado como elementos que nos permitem entender melhor por que nós caminhamos tanto para os conflitos e para os desgastes nos relacionamentos. O primeiro deles, que aparece no topo das pesquisas sobre inteligência relacional, é a negociação de expectativas ineficaz. Ou seja, eu estabeleço uma relação com você, mas eu não sou capaz de maduramente, honestamente, dizer o que eu penso, o que eu desejo, o que eu quero, e nem sou capaz de escutar o que você deseja, o que você pensa e o que você quer. Então, esse primeiro aspecto, expectativas mal relacionadas, mal discutidas, mal negociadas, é o estupim número 1 para provocar conflitos e para provocar desgastes nos nossos relacionamentos. Ou seja, eu entro no casamento numa expectativa que eu jamais conversei com o meu cônjuge, embora eu faça a ele declarações de amor. Né? Eu estabeleço uma relação com os meus filhos onde eu parto do pressuposto de que eu sei tudo. E aí eu despejo em cima deles uma carga de expectativas e eu jamais lhes dei a possibilidade de conversarmos maduramente sobre isso, sobre o que ele espera da vida, sobre o que eu espero da vida, sobre estas coisas. Esses tempos atrás eu escutei um cliente meu dizendo o seguinte: o meu filho vai fazer o que eu quero porque sou eu que pago as contas. No dia que ele pagar as contas, ele decide o que ele quiser na vida dele. Repare que isso é uma declaração com um grau de abusividade, com um grau de tirania terrível. Veja, eu não estou abrindo mão do papel que os pais têm, que os adultos têm no sentido de estabelecer orientações aos mais jovens, etc. Mas isso precisa estar calcado numa negociação de expectativas que decorre de uma dança bastante prazerosa e leve entre a capacidade de dizer o que eu espero e a capacidade de escutar o que o outro espera, para a partir daí conversarmos maduramente para estabelecermos estas relações. Então, uma das razões básicas para que a gente não se desgaste nem crie conflitos absurdos nas relações, é a capacidade de negociar as nossas expectativas, dizendo o que pensamos, dizendo o que desejamos, mas sendo capaz, fundamentalmente, de escutar o que o outro pensa e o que o outro deseja. A outra coisa importante que previne conflitos e que previne desgastes desnecessários é ser capaz de conversar com objetividade, com clareza e, mais do que tudo, com sinceridade. Nós temos uma dificuldade muito grande de conversar.
Nós achamos, muitas vezes, que conversar é uma disputa, quase que uma guerra entre facções diferentes do pensar. Enquanto que a conversa é a capacidade de estabelecer de modo claro e objetivo a nossa identidade e o nosso propósito a serviço daquela relação. Então, esse é um segundo elemento, ou seja, a negociação de expectativas é o primeiro, capacidade conversacional ou competências conversacionais é o segundo elemento para evitar conflitos e desgastes desnecessários. O terceiro elemento, que é absolutamente importante para a gente entender isso, é não termos uma visão romântica ou uma visão fantasiosa sobre o relacionamento. Porque, veja, os conflitos existem. E o problema não é a existência dos conflitos, mas a capacidade de tratá-los, a capacidade de enfrentá-los. Porque pensar diferente faz parte da natureza saudável dos seres humanos. Então, somos diferentes e pensamos diferentes. O problema é que essa diferença precisa ser tratada de forma madura e de forma adequada e de forma a que isso não se torne uma beligerância. E, por último, quando a gente pensa em como evitar os desgastes e os conflitos desnecessários, tanto nas relações pais e filhos, quanto nas relações afetivas, marido e mulher, quanto nas relações de amizade, é percebermos de que as coisas mudam e que nós mudamos ao longo da vida, e acompanhar essas mudanças requer de nós sempre, em todo o tempo, revisitar as competências conversacionais e as expectativas para que continuemos a cultivar relacionamentos saudáveis. Então, eu diria a vocês o seguinte: eu estou casado há 45 anos. Olha só que interessante. Muitas das coisas que a gente discutiu no início do nosso casamento, eu diria que a maioria delas foram superadas, e já foram superadas várias vezes. Nós estamos agora numa outra fase. Eu estou com 66 anos, né? E as minhas expectativas agora para minha velhice são outras, as da minha esposa são outras também. Então, esse processo de negociação das expectativas, competências conversacionais, renegociarmos o nosso papel e a nossa responsabilidade um com o outro, isso se repete a vida inteira, para que a gente entenda de que nós compomos uma parceria, de que nós compomos uma afetividade a serviço de um propósito comum, que é dar suporte, amizade, amor, sustentabilidade, portanto, inspiração, portanto, um ao outro, e não estabelecer processos de ruptura. Eu quero terminar isso dizendo o seguinte: por fim, a gente precisa entender que resolver problemas é aprender, é crescer, é descobrir possibilidades novas. E esse é o grande desafio para manter as nossas relações em alto grau de inteligência. É quando nós temos um coração aberto, uma mente aprendiz, para que o nosso propósito esteja a serviço do outro e vice-versa, e assim continuemos a ter relacionamentos inteligentes. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas, e qualquer coisa, fale com a gente. Um beijo.